Gladson, eu gostaria de te fazer uma pergunta sobre questão das eleições de 2012. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é diretamente sobre as urnas. Queria saber se é possível fraudar uma eleição pelas urnas. Com certeza, porque todo sistema automatizado, né, de informática, ou qualquer coisa que o ser humano faz não é inviolável, né? Não existe essa regra. E se fosse algo que não pudesse ser violado, não era ciência, era algo sobrenatural, né? Aí o TSE tenta passar essa imagem de algo inviolável, que no caso não é. Porque há contato humano, né? E o ser humano, meu amigo, é fraudável, não tem jeito, né? Nós temos sempre aquela parte má, vamos dizer assim. Então, a eleição, as urnas podem ser fraudáveis? Com certeza. Existem casos, no Brasil afora aí, que demonstram que há casos estranhos, há arquivo de assinatura que não bate com o que o TSE enviou. Existem números seriais de certos cartões que não batem com o que está na urna. Entendeu? Tudo isso aí são artifícios de fraude. Porque em ciências exatas, que é diferente do direito, que é diferente da medicina, que é diferente dessas outras áreas, pode-se haver uma especulação, né, em filosofia. Mas em ciência exata, meu amigo, 1 mais 1 é 2 em qualquer lugar do universo. Que se não for assim, não ia chover, o planeta Terra não estaria no eixo que está hoje. Né? E são coisas absurdas que aconteceram, que acontecem, né? E hoje a maior prova disso é porque a nossa eleição é a única no mundo onde o voto não é impresso. Né? Porque o voto impresso daria garantia para o eleitor, para ele saber realmente que o voto dele foi computado para aquele candidato. Quer dizer, as nossas urnas são de primeira geração, já abandonadas no mundo inteiro. Os países que eu citei agora já usam urna de segunda geração, onde imprime o voto do eleitor. Não é que o eleitor vai sair agora com esse voto na mão para vender o voto, não é isso. Ele não tem contato com o voto é depositado numa urna separada, né? E se pode comparar com o que é digital com o que está impresso. Então, pelo que o Gladson nos falou, ele é conhecedor da área, já foi passado entrevistas. Em 2008 eles fizeram, em Caxias foi feito uma auditoria, podemos dizer, né? E foi comprovado que existiu fraude. Esse ano de 2012, nas eleições, existe alguma cidade que já procuraram vocês para fazer esse tipo de trabalho? Sim, existe. Inclusive, Brasil afora aí, né? Posso citar casos como de Lajinha, né? Uma cidadezinha pequena lá do interior de Minas Gerais. Existe uma cidade também no Pará e também outras no Brasil afora, mas também eu estou citando aqui os casos mais importantes. Um caso também que me chamou a atenção, esse caso de Lajinha, porque foram gerados cartões que não constam na urna, ou seja, ele foi gerado no computador, mas os das urnas são diferentes. Quer dizer, é algo incompatível. Pela lei do TSE, a resolução diz que os mesmos cartões que são gerados são os que tem que estar na urna. E nesse caso, nessa cidade do interior do Rio Grande do Norte e Lajinha, não tem. São diferentes. Isso aí só caracteriza uma coisa, fraude. Entendeu? Isso aconteceu, é fraude, não tem. No caso de Caxias, dessas eleições mesmo esse ano, já teve urnas que a gente analisou lá, onde ninguém votou. O eleitor já chegava para votar e já dizia, o voto computado para prefeito. Voto computado para prefeito. Quer dizer, é impressionante isso. Né? O eleitor chegava, o mesário digitava o título do eleitor e já aparecia o evento registrando. O eleitor já votou. E isso aconteceu em 2 zonas, em 2 sessões lá de Caxias, e isso aí, para mim, é fraude. Por quê? Porque como é que a pessoa vai fraudar uma urna com 187 votos e ter que fraudar o título em um documento oficial com foto? É uma situação muito difícil, né? E logo lá no primeiro voto já aconteceu isso. Às 8h01 da manhã já tinha esse registro dentro da urna, né? Quer dizer, um absurdo isso aí. Agora, no caso de Esperantinópolis, né? Que foi me passados os arquivos oficiais recebidos do TSE, porque os arquivos são solicitados mediante petição por próprio TRE e eles passam para a gente para analisar. Esse é esse é uma das características do sistema eleitoral que é boa. Que existe a possibilidade de você detectar se a coisa está de acordo ou não. No caso de Esperantinópolis, existiu algumas coisas muito estranhas. Por exemplo, na geração de mídia. O que é a geração de mídia? Para deixar bem claro para o povo entender. A geração de mídia é uma seção, né, onde
um computador, que é o gerador de mídia, ele vai gerar os flashcards, que é tipo um cartão de uma máquina digital. Ele vai gerar esse flashcard, que é o flashcard de carga e também o de votação. Eles são dois diferentes. O de carga, ele possui o dado dos candidatos, o número de eleitores de certas sessões, de sessão X, sessão Y, entendeu? E o número de eleitores que tem naquela sessão. O flashcard de votação, ele vai para dentro da urna, é onde fica armazenado o resultado da eleição. E tem um outro pendrive, que é a mídia de resultado, que sai do flashcard de votação para a mídia de resultado, e esse é entregue para o totalizador totalizar o voto. Mas vamos no caso aqui específico de Esperantinópolis. Lá, quando termina a sessão de geração de mídia, que é esses cartões que nós acabamos de falar, a urna, quando ela recebe a carga, ela recebe um código chamado resumo de correspondência. O que acontece? O cartório, TRE, pode-se dizer, ele tem que enviar para o TSE essas informações. Para quê? Para que o fiscal, ou a OAB, ou o Ministério Público possa realmente checar se aquelas urnas que foram dadas cargas realmente são as que estão na sessão. Por isso que vai para o TSE, porque o fiscal vai lá, imprime e pode comparar com o que está no gerador de mídia. No log do gerador de mídia, que é tipo uma caixa preta que registra tudo que está na urna. No caso de Esperantinópolis, não houve transmissão. Ou seja, essa tabela não foi enviada para o TSE. Mas se você acessar o site do TSE, ela está lá. Agora eu pergunto, de onde ela foi enviada? Porque se a geração de mídia, a lei diz que tem que ser enviado mesmo no computador, lá no registro que foram passados para nós, o computador foi desligado no dia 26, às 19 horas e 45 minutos. No dia 27, ele foi ligado novamente, às 6 horas e 21 minutos, e foi desligado às 10 horas e 59, às 11 horas da noite. Também não foi enviado nada nesse dia. No site do TSE diz o seguinte, que essas tabelas foram recebidas pelo TSE, ou seja, o cartório enviou para o TSE no dia 27/9 e no dia 28/9. Mas nos arquivos que eles passaram para nós, não existe o envio dessa tabela. Entendeu? Como é que o fiscal vai saber realmente, como é que o fiscal, a OAB e principalmente o Ministério Público, como é que ele vai saber realmente se essas urnas são as que foram para as sessões eleitorais? Não tem como. Só aí já foi tirado o direito de fiscalização desses órgãos que eu acabei de falar. Inclusive do direito do cidadão fiscalizar se realmente é aquela urna que está na minha sessão, será se realmente meu voto vai para candidato X ou Y. Quer dizer, foi tirado o direito. Então, isso aí já é estranho e já é uma evidência de fraude. Por quê? Porque qual era o motivo que se tem de se esconder o envio da correspondência? Se a lei diz que isso aí é uma transparência do voto. Qual é o motivo de se esconder isso do povo? Ou dos órgãos fiscalizadores? Da OAB, no caso? Não existe motivo. Só existe um. Mal intenção no processo eleitoral. Não existe outro. Só existe um. Teve outras coisas aqui interessantes também, que nós podemos ver aqui, que em 10 urnas da cidade foi registrado eventos de que o eleitor já tinha votado. Ou seja, o cidadão chegou lá, isso eu estou falando do log da urna, né? Porque o log da urna é tipo uma caixa preta, tipo aquela de avião. Tudo que você faz, ele registra. Então, no log das urnas de Esperantinópolis, quer dizer, aconteceu em urnas que o eleitor já foi votar e já tinha votado. O impressionante é que foram encontrados 19 eventos desses. E a eleição lá, a diferença foi de 18 votos. Né? É algo assim impressionante. Rapaz, será que se não acontecer esses eventos, será que o outro candidato ganharia por um voto? É o que dá para imaginar, né? Então, como uma pessoa vai falsificar o título e um documento oficial com foto? Né? É outra pergunta que já é impressionante. Outro fato que aconteceu lá também, que nós podemos ver, é que existem 10 sessões que, em pares, foram finalizadas iguais. Ou seja, a lógica matemática disso acontecer, e quando eu falo finalizado iguais, não é não é na hora e minuto, não. É hora, minuto e segundo. Iguais.
Quer dizer, matematicamente, no universo de 56 urnas, 52 no caso, e acontecer isso em 10 urnas, a probabilidade matemática disso existir é quase impossível. É mais só acertar na Mega Sena. Tá vendo? Isso, dessa probabilidade acontecer. E aconteceu em Esperantinópolis. Outro fato também que aconteceu em algumas sessões é que teve voto computado em 17 segundos. Quer dizer, existem eleitores de flash lá, né? Que digitam o voto muito rápido, porque eu tenho experiência no ramo e faz tempo que eu deixei de votar em urna eletrônica, né? Não faço nem questão, eu vou lá, no caso aqui, eu vou da cidade vizinha, justifico meu voto e volto para cá. Eu não faço questão de votar por causa desse tipo de coisa, né? Porque eu não acredito no sistema eleitoral brasileiro, eu não acredito. Né? Isso é história para carochinha, para criança dormir, é a mesma coisa dos três porquinhos. Para mim é tudo ficção. Né? E só não seria ficção se realmente o voto fosse impresso, né? Que eu acabei de falar, que o projeto foi vetado, né? Então teve algumas sessões lá em Esperantinópolis que foi registrado voto em 17 segundos. E a média lá da eleição era 54 segundos. Né? Mas existe o voto com 17 segundos, né? É muito rápido, porque... E nós estamos falando aqui, não é o tempo que o eleitor ficou lá digitando, não. Nós estamos falando da digitação do título até a finalização do voto. 17 segundos. Quer dizer, é um mesário de flash também, né? E um presidente de flash, para digitar o título tão rápido, né? E assinar ainda, né? O negócio é complicado, né? É muito... E esse fato aí aconteceu lá em 6 urnas, né? Foram registrados esses eventos muito rápido, o suficiente para decidir uma eleição, que lá foi diferença de 18 votos, teve essas pequenas diferenças lá. Então, o que eu quero dizer para a população, né, que vai estar me ouvindo lá, é o seguinte, que aí, com certeza, possivelmente, a vontade do eleitor não foi respeitada. Né? No mínimo, aí aconteceu algo estranho, porque, como eu falei, como eu já tinha havido falar antes, aonde está o direito do cidadão de fiscalizar se ele não teve esse direito? Se não foi concedido esse direito pela própria justiça. A própria justiça não concedeu. Por quê? Porque não tinha no log do gerador de mídia o envio das tabelas de correspondência. Né? Então isso aí, eu analisei, só esse ano aqui, eu já analisei 6 cidades, e todas delas, mesmo aqui tem a diferença dos números seriais dos cartões, tem o envio, a transmissão da correspondência. E Esperantinópolis é um caso isolado que não tem. Não tem. Quer dizer, foi tirado o direito do voto da democracia do cidadão, vocês podem ter certeza. Agora cabe dizer aí a Polícia Federal, o Ministério Público, levar isso adiante e verificar. Porque algo muito estranho aconteceu em Esperantinópolis. Muito estranho mesmo. Então, eu quero dizer para você o seguinte, a fraude é possível, tem aqui documentos que evidenciam isso, e que a parte lesada vai recorrer para tentar achar os culpados, entendeu? Porque isso aí é muito grave, né? Eleição, quando se não respeita o direito do eleitor, é muito grave, né? As leis são muito rígidas. E o maior suspeito, né, é o que promove o sistema. Então nós temos que realmente cuidar disso. Não é um fato isolado, isso aconteceu só espera. Não, é Brasil afora, milhares de gente reclamando disso. Eleitor que quando vai votar não aparece a cara do candidato. Quantas vezes você já ouviu isso? Né? Eu já cansei de ouvir isso, de eleitor quando vai chegar e votar, diz, não apareceu a voto do candidato. Quer dizer, isso aí já estava na hora do TSE, está na hora do TSE acabar com isso tudo, com essa palhaçada, botar o voto impresso, porque é a garantia que o cidadão tem que realmente o voto dele foi para aquele candidato, né? E não ficar nessa maquiagem, que isso aqui é uma maquiagem. Isso aqui é algo que não existe. Né? Essa diferença, essas evidências que aconteceram aqui em Esperantinópolis. É um absurdo. Então, eu quero finalizar dizendo isso, né? Que a parte lesada vai recorrer, entendeu? E nós fizemos o relatório baseado em fatos. Não foi ficção, não foi inventado nada. Primeiro porque somos profissionais e também eu tenho o meu nome a zelar, né? Então, não foi inventado nada, e aqui são fatos reais, que qualquer pessoa que tiver de posse de tais documentos digitais pode verificar que está tudo correto dentro do relatório que te apontou agora, que vai levar para os culpados, espero que sim, os culpados que fizeram isso lá em Esperantinópolis.